integrante da Conspiração Socialista, diretora executiva e secretária de Direitos Humanos da PUESP. O Conspira Analisa de hoje vai apresentar a análise da resolução de atribuição de 2026. Para isso, nós temos como convidada a querida Eliane Martimiano. Ela é professora aposentada de Educação Física, secretária adjunta de Formação e diretora executiva da PUESP. Eliane, passo a palavra. Olá, Mônica, eu quero agradecer o convite, o querida, essa forma carinhosa, como sempre, de nos tratar, e isso é bastante gratificante a gente poder, nesse período tão complicado que é a atribuição de aulas, poder estar contribuindo para os professores e dando suporte para os professores tentarem, ao menos, passar por esse momento com um pouco mais de tranquilidade e compreendendo esse momento, tá bom? Então, eu agradeço. Então, tá. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, qual a importância desse tema nesse momento do ano letivo, né? Os professores ficam muito angustiados, as professoras, é um monte de letrinhas, é um monte de coisa que muda. Então, assim, e diante dessa angústia, né, qual que é a importância da gente estar discutindo isso, da gente estar fazendo essa análise? Bem, Mônica, o período de atribuição de aulas, eu acredito que é o momento mais importante na vida do professor, porque é ele que garante se o professor estará empregado, subempregado ou desempregado, né? E eu estou utilizando esses três termos porque nós estamos sendo governados, isso não é de agora, ao longo dos anos, existe um projeto de destruição da educação pública e de desvalorização do magistério. Então, nós, professores, somos bastante afetados. E a atribuição de aulas, ela tem sido mais um mecanismo que demonstra o desrespeito que o governador Tarcísio, que o secretário de Educação Feder tem pelos professores. Então, é um momento bastante tenso, é um momento complicado, então, e tem outros atenuantes, eu vou aproveitar para falar também sobre isso, porque essa análise hoje não é só uma análise nua e crua da resolução, é uma análise crítica sobre a resolução de atribuição, que é a resolução 132, né, que saiu no dia 9 de outubro. Mas também é para que a gente possa compreender, através desse nosso diálogo que a gente vai estabelecer hoje, Mônica, que há mudanças na forma como nós, professores, estamos na cadeia produtiva. As relações de trabalho, elas se modificaram. E é o que tudo indica, né? É o que a gente pode observar, é que essas regras, né, que nos atinge diretamente, né, porque fala da nossa classificação, do que a gente vai poder escolher ou não escolher, né, ela só tem piorado, né? É essa a impressão que nos passa, e eu acho que agora você versando um pouquinho, né, sobre o que é essa resolução 132, eu acho que isso pode ficar mais elucidado. Sim, então vamos lá pensar um pouco e compreender essa análise sobre a resolução em si. Essa resolução 132, ela vai ser dirigida para três momentos da atribuição. Então, lembrando que essa é uma primeira fase da atribuição de aulas, tá? Então, ela vai versar sobre as competências e definições, ou seja, quem é responsável de realizar, nesse primeiro momento, o processo de atribuição de aulas e quais são as suas obrigatoriedades. Então, a gente vai estar falando, nesse momento, de quem? Das diretorias, das responsabilidades das diretorias de ensino, que hoje são chamadas de unidade regional de ensino, que são os dirigentes de ensino que têm que nomear as comissões,
em cada uma das diretorias de ensino do Estado de São Paulo, bem como a responsabilidade dos diretores de também realizarem a atribuição das aulas nas escolas. E a competência de que cada uma desses dois ambientes que ocorrem a atribuição de aulas, o que eles devem fazer. O segundo momento é o momento da inscrição, né? A inscrição de aulas que tem prazo para acontecer. Na verdade, ele se iniciou no dia 13 e vai até o dia 31/10. Este é o momento que hoje é uma novidade, essa palavrinha que eu vou utilizar, que eles estão chamando de confirmação de participação. Para que serve esse momento da inscrição? Primeiro, ela ocorre pela Secretaria Escolar Digital, a SED. O professor tem que acessar a SED, isso é tranquilo, porque os professores já vêm fazendo isso há vários anos, né? Só que agora vai ter aquela fase chamada confirmação de participação. Nesse momento, quem é que participa desta primeira fase, tá? São os professores efetivos e os professores estáveis e os professores categoria F, que são chamados PN ou peraí, deixa eu ver aqui, para eu não me atrapalhar e falar besteira, PN ou F, tá bom? No momento da inscrição, que é essa na primeira fase, qual é a obrigatoriedade dos professores averiguarem? Primeiro, os seus dados pessoais, verificar se está tudo ok, verificar, ele pode fazer a opção da sua jornada também, ele vai poder fazer, se quer participar dos projetos da pasta e da PEI, se ele tem interesse em participar pelo artigo 22. Então, este momento é o momento da inscrição, certo? Análise crítica, eu vou fazer na próxima pergunta, como a gente combinou. O próximo momento, que é o terceiro momento que reza essa resolução, é a classificação, tá? Então, neste momento também, os professores, na verdade, a classificação, ela não está encerrada nesta primeira fase, é apenas uma etapa. Por quê? Porque esta resolução ainda não versa sobre como será a ordem de classificação dos professores. Nessa resolução, ela apenas antecipa dizendo que sairá uma outra resolução, tá bom? Então, neste primeiro momento, os professores estejam atentos aos prazos e que é nessa primeira fase até o dia 31 de outubro, Entendi. tá bom? Isso, bacana. Então, assim, dá uma ênfase, e aí acho que é importante como, como o sistema, né? O sistema, ele é muito ruim, normalmente, né? No dia a dia, é um sistema ruim, que não funciona, de modo geral. É importante que as professoras e os professores se organizem para fazer isso com antecedência, né? Mesmo porque, para não correr o risco de lá no último dia o sistema está cheio de problema, não conseguir fazer isso. Então, a gente já sabe que o sistema é ruim, então, sabendo que é dia 31/10, se organizar para que faça essa inscrição, essa confirmação o mais breve possível. Mesmo porque, né, Eliane, fazendo isso com antecedência também, abre para que também possa fazer uma solicitação de elucidar qualquer problema que veja ali, né? Desses pontos que você apresentou, quais são os mais problemáticos, né? O que a gente pode elencar de problemas a partir do que você colocou nesse momento para a gente? Mônica, só antes de responder essa sua pergunta, para não ficar um vácuo, eu esqueci de falar que nesse momento é a fase 1, até o dia 31/10, para os professores efetivos, professores estáveis e professor categoria F. E depois nós vamos ter, ir para os professores com contrato ativo, né? Sim. Olha, deixa eu até
E os professores com contrato ativo, que é o contrato temporário até 2026, beleza? Que eu havia me esquecido de falar. E ainda terá, no momento da inscrição, a fase 2. Ela ainda Uhum. não está estabelecida o prazo, não saiu data, tá? Então, os professores devem acompanhar também pelas redes sociais, acompanhar pelo Diário Oficial, pegar informação na sua escola. A fase 2 diz respeito aos professores nomeados, os remanescentes do concurso de 2023, os professores do cadastro emergencial, os contratos com vínculo recente e os professores que fizeram a prova do PSS agora no finalzinho, para 2026, agora no mês passado, tá bom? Porque eu havia me esquecido de Certo. falar sobre a inscrição. Agora vamos lá, Então, Mônica, você me... para esses ainda não há uma data prevista. Não há uma data prevista, Então, tá devemos bom? ficar Então, atento, acompanhando as postagens da conspiração socialista, porque a gente também isso, coloca sobre isso. com Então, aí mais um certeza. momento importante para nos acompanhar, nos seguir. Com certeza, com certeza. Tá ótimo. Isso aí que você falou, esse lembrete é importantíssimo. Então vamos lá, Mônica. O que que a gente encontra de mais problemático nessa resolução? É interessante que nessa resolução, logo na abertura da resolução, o governo, né, a Secretaria de Educação, coloca termos como legalidade, né, que prima pela legalidade, legitimidade e transparência. E aí é que começam, como sempre, os problemas, né? De que diz respeito a esses três temas e como eles não são respeitados nesta resolução. E é aí que vem os problemas que a gente vai apontar, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, no que diz respeito, ontem eu estava na reunião da Subsede, que eu sou daqui de Guarulhos, e um dos problemas, e você até citou aqui na sua fala, foi há professores, primeiro, inconsistência no sistema, como sempre, né? Os problemas de acessar a internet, de conseguir abrir o programa, de conseguir concluir essa fase da inscrição e a confirmação, tanto que houve orientações de GOI para aguardar que o sistema voltasse ao normal, isso já na semana passada. Essa semana ainda o que acontece? Nós vamos encontrar professores que não conseguem acessar ainda, nós vamos encontrar já nesse momento da inscrição, professores que não se encaixam, estão com dificuldade de fazer ou a sua ampliação de jornada ou a opção pela redução da jornada e estão encaixados naquela penalidade que diz respeito às faltas, que é que os professores precisam ter 90% acima de assiduidade, senão não poderá se inscrever. Horas, nós temos uma liminar que a PUESP ganhou, até o momento, não foi suspensa, a de que dá garantia para o professor, para que ele possa, sim, se inscrever, e sem contar um período, né, que ele pega um prazo, essa liminar, para que determinadas faltas não sejam computadas e tragam prejuízo para o professor na inscrição. Então, já está em xeque aí a questão da legalidade também, né? Uma outra questão que a gente também levantou é de professores que por algum motivo, não só tendo em vista a questão de rompimento das regras do contrato, que não estão podendo, que são professores que atuaram na P e não estão podendo se inscrever nesse momento também, certo? O que mais a gente pode encontrar aqui de problemas nesse período da inscrição? Eu acho que as questões mais graves, a que tem surgido mais grave é no que diz respeito mesmo, Mônica. Essa questão das faltas, que não está sendo respeitada a liminar, para que o professor possa se inscrever na jornada que ele achar mais adequada, tá bom? E aí a gente também vai ter um probleminha na classificação. Aí a classificação é complicada. A gente vai ter que pensar um pouquinho na forma, os critérios que o governo está utilizando para fazer a classificação dos professores, que tem a ver com a forma como ele está computando a pontuação dos professores. Aí eu vou pedir para a Dani, porque é legal para a gente acompanhar, é o único slide que eu vou pedir para compartilhar a tela. Aí, Dani, lá na resolução 132, você vai, por favor, lá no artigo 11, que eu acho que isso é importante para a gente acompanhar.
Eu acho que o único artigo que eu vou compartilhar para não ficar muito extensa aqui a nossa conversa, tá? Então, vocês vão ver aí no artigo 11, por que que eu fiz questão de colocar esses itens de que diz respeito à pontuação final da classificação dos docentes efetivos e docentes não efetivos, PN ou F, será composta pelo somatório dos seguintes critérios e com o peso correspondente. Nós vamos ver aí 6 itens que o governo, né, que a SEDUC está apontando para realizar a pontuação dos professores. Então, para nós, esses critérios que estão sendo utilizados e o peso dado para eles, para nós, a gente tem a compreensão que eles são problemáticos, né? Veja bem, nós vamos ter o tempo de serviço, que é o tempo que você tem no magistério, os anos de trabalho no magistério, o tempo naquela unidade escolar, apenas 20%. Ou seja, a sua trajetória. Eu, por exemplo, como professora, me aposentei com 35 anos de magistério. 35 anos eu na sala de aula. E a mensuração, o peso dado para a minha história, a minha experiência profissional, a minha trajetória profissional é dado apenas 20%. Depois o governo utiliza o termo presença em sala de aula, que é outro problema, e dá o valor de 20%. Se a gente for ler nesse mesmo artigo, não precisa ir até lá, tá, Dani? Eu vou mencionar aqui. No parágrafo 6º desse mesmo artigo, ele fala o seguinte: o que é presença na sala de aula? São aqueles efetivamente ministrado, desprezando todo e qualquer tipo de ausência, afastamento ou licença. Gente, então o professor não pode ficar doente. Professor não pode tirar licença para tratar da sua saúde. Professor não pode ficar doente para ir ao médico. Professor não pode levar o pai e o filho ao médico. Professor não pode usar as faltas do TRE. Professor não pode doar sangue. Se ele tiver alguma dessas faltas, ele vai ser penalizado. Ou seja, se o professor tiver qualquer tipo de falta, afastamento ou licença, ele é penalizado. E só vale para contar presença em sala de aula aquilo que for dia letivo ele lá na escola. Então, o que a gente tem encontrado na categoria professores indo trabalhar doentes, comprometimento emocional, psicológico. E olha o peso que o governo está utilizando. Isso nunca aconteceu na história do magistério, utilizar, primeiro, é de uma tremenda ilegalidade, porque existe leis que protegem o funcionalismo público, dentre eles os professores, com direito às licenças, licença nojo, licença saúde, licença paternidade, licença para tratar de pessoas com problema de saúde na sua família. Então, é de extremamente intransigência esse critério utilizado para classificar o professor. A intenção nada mais é do que punir os professores. Então, se você faltou, você vai ser punido. O outro tema, vamos lá, o terceiro, é sobre o desenvolvimento que corresponde a 20% da pontuação final do professor. O que é o desenvolvimento em sala de aula? O que a resolução fala sobre o item desenvolvimento? Desenvolvimento é tudo aquilo que está relacionado às plataformas digitais. Ou seja, o que é desenvolvimento em sala de aula? São os cursos. O critério de desenvolvimento compõe o programa Multiplica, que é a plataforma do governo do estado, o curso de pós-graduação em matemática e serviço social de indústria do SESI, que também é plataforma. Escola de gestão também é plataforma. Educação profissional e ação e formação docente também é plataforma. Isso aqui está no parágrafo 8º que eu estou lendo. Ou seja, o governo vem utilizando mecanismos para justificar também a utilização das plataformas, obrigando os professores a utilizarem para ele também colocar como mecanismo de classificação. Então, se você não fez o multiplica, você não vai ter pontuação nesse ponto de desenvolvimento, vai ter prejuízo na sua classificação. O outro
Eu fico falando, olha o absurdo, na verdade todos são, né, gente? O outro critério é jornada ou carga horária atual correspondente a 2,5%. Quem já se viu alguém ser pontuado pela a quantidade de aulas que ministra? Se eu dou 20 aulas ou se eu dou 40 aulas, é isso que vai fazer eu ser um bom professor ou não? Então, é mais um critério absurdo. Então, quem tem uma jornada de 20 aulas e você acumula com uma outra rede, você está sendo penalizado através dessa pontuação. Outro item, a titulação, que são os cursos de mestrado e de doutorado. Olha que desfaçatez da Secretaria de Educação em promover apenas 7,5% para quem tem o título de mestrado e de doutorado. Ou seja, aquele professor que se dedicou para trazer mais ciência para a sala de aula, para trazer uma formação acadêmica, para eles ter um trabalho, desenvolver um trabalho mais dirigido para melhorar a aprendizagem dos seus estudantes, ele só é valorizado apenas 7,5%. E para finalizar, que aí a gente fecha com chave de ouro, com essa forma de classificação, é a avaliação de desempenho, né, gente? A avaliação de desempenho é a que tem maior peso na pontuação, que é 30% da sua trajetória profissional. Primeiro que a avaliação de desempenho, ela já ocorre quando você a instituição da avaliação de desempenho é quando você assume o provento do cargo público. Há um debate já dentro da PUESP de questionamento jurídico, tem ação tramitando na justiça, questionando a avaliação de desempenho desta forma que o governo está apresentando. Essa avaliação de desempenho, a primeira fase dela aconteceu no primeiro semestre, que foi no período de maio, através da resolução 85. E a classificação, ela não finaliza agora nessa primeira fase. Por quê? Porque a avaliação de desempenho também ocorrerá agora num segundo momento, que vai ser até o final de novembro, haverá a segunda fase da avaliação de desempenho. E ressaltando, dentre vários problemas da avaliação de desempenho, que talvez é até interessante que ela seja tema do Conspira Analisa, fica aqui uma sugestão também, é a de que os alunos também avaliam os professores. Ora, o professor tem um diálogo com seu estudante sobre como devem ser os rumos da sala de aula, isso é extremamente sadio e necessário ocorrer no processo pedagógico e nas relações entre professor e aluno. Agora, dizer que o aluno tem maturidade para avaliar um professor com 30 anos de experiência no magistério, questionar a sua dinâmica, questionar a sua didática e a sua formação, é um pouco problemático na nossa avaliação. Então, esse tema, que eu acho que eu demorei um pouquinho mais para falar, Mônica, você me desculpa, mas o tema da classificação, ele está em discussão, existe questões nele sobre a liminar da PUESP no que diz respeito às faltas e sobre a questão da avaliação de desempenho, também há uma ação na justiça tramitando e nós esperamos que a gente tenha algo positivo nesse sentido. Tá? Desculpa que eu acho que esse tema eu fiquei um pouquinho a mais do tempo, é porque é tão problemático, mas a gente tem que esclarecer aos professores, tá bom? Sim. E é importante lembrar, Eliane, que a questão do tempo, né, que hoje é 20%, já chegou a ser 45%, né? Então, Bem assim, lembrado. algo muito justo, né? E agora a gente está aí numa situação em que isso é apenas 20%, né? E acho que é interessante a gente colocar aqui também que as professoras, né, elas são as mais prejudicadas, porque no que diz respeito a essa questão das faltas, né? Porque as professoras são as mulheres que assumem a tarefa do cuidado de modo geral, né? Então, se Perfeito. precisa levar um filho, a filha ao médico, quem é que falta para fazer isso?
precisa levar a mãe, precisa levar o pai ao médico, né? Ou resolver qualquer outra questão. Normalmente são as mulheres que estão nessa tarefa do cuidado. Então, as professoras, que é a grande maioria da nossa categoria, elas são as que mais estão prejudicadas nesse processo, né? E acho que reforçar que aqueles e aquelas que não têm 90% da presença e que queiram ampliar a sua jornada para poder fazer recurso, para entrar com ação, que isso é fundamental, né? Que os professores e as professoras saibam que eles têm esse direito. O que vai dar lá na frente, a gente não sabe, mas é importante que nós estejamos atentos a isso, né? Que nós temos direito também, que não pode ser só pedrada, né? E aí, já emendando com essa questão das ações, que eu acho que é algo que também a gente colocou no nosso radar, eu queria que você dissesse para a gente quais as ações jurídicas em curso e que outras que cabem, né, nesse momento, em relação a essas questões que você colocou de forma esplêndida. Mônica, vamos lá. Eu falei um pouco, você reforçou agora, foi ótima essa questão que você, essas duas questões que você reforçou, né? Então, no que diz respeito às ações jurídicas da POSP, então nós temos uma liminar, até o momento o governo não cassou essa liminar, né? E ainda não chegou informações através do site da POSP, né? Porque fazemos parte da direção da POSP, de que o governo recorreu até o momento. Então, nós temos primeiro essa liminar, ela reza tem início, né, uma iniciativa no que diz respeito aos professores da sala de leitura e aos professores da sala de tecnologia, de que seriam prejudicados se eles tivessem uma porcentagem de faltas, perderiam as suas aulas. Então, a PUESP entra com ação, defendendo os professores no seu direito, do direito legal às pautas, principalmente no que diz respeito às licenças e à licença saúde, porque é isso que tem acontecido conosco, com tanta pressão, com tanta plataformização, com tanta sobrecarga de trabalho, nós estamos ficando, com tantas perseguições e assédio, nós estamos ficando doentes, esses são os motivos das pautas dos professores. Então, essa liminar que nós ganhamos dá o direito dos professores a não perderem, da sala de leitura e da sala de tecnologia, não perderem as suas aulas, e aqueles que perderam estão sendo reintegrados. Ao mesmo tempo, essa liminar, ela traz como seu objeto as faltas e ela traz benefício nesse processo agora de atribuição. Ou seja, se o objeto de ação dos professores do PROAT, da sala de leitura, teve sucesso, significa que ela também pode ser utilizada nesse momento agora para que os professores não tenham prejuízo no momento da sua inscrição, da confirmação da sua inscrição e na sua classificação, tendo em vista as faltas. Então, é importante que o professor faça a sua confirmação, confirme, faça lá até o dia 31, nessa primeira fase, a confirmação no sistema. E, se sentir prejudicado, entre com recurso, mesmo questionando a sua confirmação. Então, você pode entrar com o recurso e colocar, eu entrei, eu fiz a minha confirmação, mas estou questionando, e coloque os motivos pelo qual você está questionando. E aí é interessante, com a cópia do recurso, com a resposta do recurso que você entregou ao diretor, procurar o departamento jurídico da POSP, da sua subsede, para ver os advogados das subsedes poderem darem os trâmites individuais às ações, certo? O outro elemento é no que diz respeito à avaliação de desempenho. Nós já é objeto também de ação da PUESP, eu já falei sobre isso, só vou reforçar, está tramitando na justiça também, e nós estamos questionando essa forma de avaliação de desempenho que o governo instituiu com a resolução 85, que parte dela já foi feita no primeiro semestre, então nós estamos aguardando o posicionamento da justiça sobre isso, tá bom? Eu acho que é isso, de ações da liminares, né, de ações da PUESP, são essas as orientações. Bom, nós estamos chegando aí na reta final de mais um Conspira Analisa, né? Já de antemão dizer que para mim é um grande prazer entrevistar a entrevistadora.
Que bom, A Elaine. Eliane Martimiano é a nossa entrevistadora oficial, né? Então, para mim é uma honra poder entrevistá-la, né? Sem contar que a coisa flui muito bacana, a exposição muito boa, muito didática, e eu penso que a gente vai curtir, compartilhar esse vídeo, porque ele é um vídeo que ele é muito importante nesse momento, né? Porque ele elucida questões que o governo faz questão de que a gente muitas vezes não entenda, né? Porque vai publicando um monte de coisa, tal. Então, esse é um momento muito especial de fazer com que esse vídeo chegue aos professores e às professoras de forma que o que está posto para esse governo seja elucidado e que a injustiça que está posta aí cause entre os nossos companheiros e as nossas companheiras indignação, para que a gente se organize, para que a gente vá para a luta, né? Porque acho que esse também é um dos objetivos, né? Entender o que está acontecendo para a gente organizar e não apenas se lamentar e não apenas fazer a crítica, mas fazer a crítica e se organizar para ir para a luta. E aí eu quero passar para Eliane para que ela possa fazer aí as suas considerações finais. Mônica, agradecer, né, o espaço, esse momento, né? Nossa, realmente a nossa conversa fluiu. Espero que essa primeira fase, esse primeiro momento da atribuição, esse programa tenha ajudado a esclarecer, a tirar dúvidas, mas também a fomentar a consciência crítica do papel do professor lá na escola, questionando o diretor, questionando o processo, porque é um efeito dominó, o diretor leva o problema para a diretoria de ensino, a diretoria de ensino leva esse problema para a SEDUC. O outro momento é nós, enquanto direção da PUESP, levarmos os problemas que a gente tem acompanhado nas subsedes para a SEDUC. Nós estamos continuando pressionando a SEDUC para que ela venha a atender às nossas reivindicações, né? Esse processo da atribuição de aulas agora, ele é penoso, ele nos deixa bastante preocupados. Essa semana está tensa na escola porque está contando com a prova do SAEB, então está muita pressão sobre as escolas. Aí no meio do SAEB, dessa pressão das metas, né, que o governo tem insistentemente pressionado os professores na busca de metas. Isso influencia, sim, no meio desse caos, o professor ainda tem que se preocupar com a sua inscrição, então não tem sensibilidade nenhuma dessa Secretaria de Educação com os professores. E para além da gente estar se preocupando nesse momento também com a atribuição de aulas, a atribuição de aulas, ela está vinculada com outras lutas, porque a gente pode ter uma atribuição de aulas maravilhosa, todas as nossas reivindicações serem atendidas, mas se não tiver aula, não serve para nada. Então, a gente está lutando ainda contra o fechamento de salas do noturno. As comunidades estão se organizando regionalmente. Nós estamos lutando, sim, pelo fim das plataformas, porque isso tem prejudicado os professores e adoecido os professores. Nós temos há mais ou menos um mês, saiu orientações do Ministério Público para que se suspenda a utilização das plataformas, porque nem professores e nem alunos estão mais aguentando a pressão que tem construído, a ansiedade com a utilização desse recurso. E também a luta pela matriz curricular. Nós temos as áreas das disciplinas de humanas, e, na verdade, toda a matriz curricular está com muito prejuízo no que diz respeito à reforma do ensino médio, mas as áreas de humanas têm sido as mais prejudicadas, prejudicando os professores no momento da atribuição de aulas e prejudicando os estudantes no que diz respeito à sua aprendizagem. E a chamada do concurso. Um professor concursado com estabilidade, porque a atribuição tem servido também para essa forma precária de contrato de professor, para acabar com a estabilidade dos professores do serviço público e nós ficarmos à mercê desse tipo de atribuição de aulas. Então, um professor que é concursado, que tem estabilidade, ele se sente mais seguro no seu local de trabalho, sim,
amplie a sua consciência crítica para fazer e levantar a sua voz no interior da escola contra aquilo que ele acredita que não está correto quando a gente defende uma educação pública de qualidade. Finalizo por aqui, falei demais, falei muito, e agradecer o convite, que as pessoas gostem do nosso programa e que compartilhem também esse programa que a gente fez, aí se dedicou, estudou bastante para a gente poder fazer esse programa. Obrigada, Mônica. Obrigada você, minha linda. E aí, só para complementar as nossas bandeiras, né, Eliane, a gente tem conversado bastante sobre isso, que é a questão da redução de estudantes por sala de aula, né? Porque eles colocam metas absurdas de 40, 45 estudantes. A gente sabe que, principalmente de uma região para outra, a realidade é diferente, né? Então, essa redução ela também garante um número maior de emprego. E também eu falo a questão da redução, e a redução da jornada sem redução de salário, né? Que para a Com gente certeza, que bem está na lembrado. educação é algo fundamental, né? Foi muito bom essa conversa, foi muito boa essa conversa. Quero agradecer a Eliane, quero agradecer a Dani, que está aí atrás das câmeras, fazendo com que esse programa funcione bem bacana. E até o próximo Conspira Analisa. Um abraço.